Casas, assim como pessoas, têm suas próprias manias, personalidades. Até duas casas com plantas idênticas vão acabar ganhando seus próprios detalhes únicos, tipo como se fossem irmãs gêmeas. Essas particularidades de cada casa viram só mais uma parte do dia a dia. A luz que só acende quando você bate na parede do jeito certo, o chuveiro que te congela se não regulado corretamente. No pior dos casos, essas manias podem ser chatas, às vezes caras para consertar, mas outras vezes, alguns diriam que elas constroem caráter. E se eu te dissesse que uma casa pode ter uma mania maligna? Parece ridículo, né? Eu também achei. Mas, com o que eu encontrei nesses últimos meses e o corpo no chão do meu banheiro agora, eu seria ignorante em dizer que minha casa não tem algo muito errado. Deixe-me explicar. Minha esposa, Linda, e eu estávamos cansados de alugar apartamentos. Estávamos pensando em começar uma família. Então, depois de alguns anos juntando dinheiro, chegou a hora de procurar aquela casa dos sonhos. Entramos no carro, prontos para visitar algumas que chamaram nossa atenção. Foi quando minha esposa soltou a pior frase que eu podia imaginar. Você tá pronto para ir na casa da minha mãe? Ok. Primeiro, eu sei que é clichê odiar a sogra. Eu entendo, mas eu não ligo. Eu odeio a mãe da minha esposa. Ela se chama Ruth. Quanto menos falo dela, menor fica minha pressão. Infelizmente, essa cobra é uma corretora de imóveis muito boa, então faz sentido ir com ela para ajudar a garantir uma casa. Não ajuda muito quando você mora numa cidade pequena também. Não tem muita opção, entende? Eu ainda não estava feliz com a escolha. E minha sogra mete o nariz em tudo que é da nossa vida e odeia tudo em mim. Uma vez, ela tentou fazer minha esposa terminar comigo por causa de um caixa aleatório de supermercado. 7 anos de relacionamento, mas minha esposa insiste que ela continue em nossas vidas. E eu, como amo minha esposa, fico calado. Eu só queria que Ruth fosse menos idiota. Com o tempo de casados, paramos de visitar minha sogra com muita frequência. E claro, ela estava com seu pior mau humor, que só se aprofundou quando fez contato visual comigo. Ela demorou para entrar no banco de trás do carro. Minha esposa sorriu, tentando aliviar o clima, e disse: Oi, mãe. Temos umas 3 casas que queríamos ver. Ainda tá de pé o plano para hoje? Ruth fez um movimento de sim com a cabeça. Sim, querida. Quero ter certeza de que você não vai escolher uma casa em algum bairro decadente. Hoje em dia tem muito golpe. Tem que ser cuidadoso. Eles te vendem uma casa com uma lona pintada no telhado se puderem. Boa tarde, Ruth, eu disse. A atitude dela mudou imediatamente. Oi, Samuel, ela disse. Você está atrasado. A mão da minha esposa na minha perna me disse que eu não podia revidar. Então fiquei quieto e decidi colocar o carro em marcha para ir rumo à primeira casa. Essa tinha 3 quartos e 2 banheiros, com um gramado recém-cuidado e uma nova camada de tinta branca deslumbrante. Visitando o lugar, parecia bom o suficiente. Até que Ruth explicou que já havia 8 ofertas para a casa. Já está praticamente vendida, foram as palavras dela. A segunda casa era tecnicamente uma pechincha pelo preço, mesmo precisando de um pouco de reforma. Mas Ruth tinha que dar um pitaco. É muito trabalho pro Samuel, filha. Se depender dele para arrumar as coisas daqui, você tá ferrada. Ela zombou, se colocando no banco de trás. Eu não acho que seja muito difícil, Ruth. Com um pouquinho de tempo, eu provavelmente conseguiria, falei. Você disse a mesma coisa sobre pintar sua sala de estar e demorou quanto tempo, hein? Uns 2 anos? Ela retrucou. Minhas mãos foram instintivamente beliscar entre meus ombros.
Então, sogra, demorou porque tivemos que pedir permissão pro dono da casa. A gente mora de aluguel, lembra? Além disso, eu quebrei a perna. Ela jogou as mãos pro alto, focando na minha esposa. Tudo o que estou dizendo é que se você não conseguiu pintar umas paredinhas, não tenho grandes esperanças para mais nada. A última casa ficava mais longe do resto. Quando o subúrbio deu lugar à natureza, Ruth nos informou. Não tenho tanta certeza sobre essa casa aí, mas conheço os gostos da minha filha. O proprietário parece muito antiquado. Ele diz que quer fazer parte de todo o processo. Ele vai nos dar um tour pela casa. Ruth disse, apertando os olhos através dos óculos para olhar suas anotações. Claramente deve haver algo errado com essa casa. Está muito abaixo do preço de mercado. Eventualmente, chegamos nessa terceira moradia, aninhada em um cobertor de árvores. Embora simples no design, olhando para a biruta no telhado e a cadeira de balanço na varanda, minha esposa e eu pudemos perceber que essa casa tinha personalidade. Estávamos admirando os enfeites do lado de fora quando um senhor mais velho saiu da porta da frente. Sua aparência me lembrou um velho xerife de um faroeste. Seu bigode se mexia enquanto ele falava. Vocês estão aqui para dar uma olhada? Sua voz carregava uma rouquidão. Sim, senhor. O senhor é o proprietário? Estendi a mão para apertar a dele. Sim, senhor. Sou o proprietário há uns 25 anos, mais ou menos. Ele disse, nos convidando para ficar à vontade. Duas poltronas chamativas estavam em frente a uma velha TV de tubo. A cabeça de um veado montada acima da lareira, olhando fixamente para o outro lado da sala. Um tapete felpudo dominava a maior parte do território da sala de estar. Ninguém havia informado a essa casa que os anos 70 tinham acabado. Pelo que parecia, ninguém a limpava desde os anos 70 também. Uma espessa camada de poeira cobria quase tudo. Normalmente, a maioria das pessoas daria uma olhada em um lugar como esse com nojo e viraria as costas para sair pela porta. Minha esposa e eu, no entanto, tínhamos gostos estranhos. Pelo brilho dos olhos de Linda, pude perceber que ela amava a estética tanto quanto eu. Ruth estava ocupada demais nesse momento, zombando de uma família de patos de cerâmica em uma prateleira para expressar seu desgosto. A cozinha é por aqui. Espero que gostem de amarelo, o proprietário disse. Bem, simplesmente dizer que a cozinha era amarela seria como descrever Godzilla como um lagarto bem grande. Armários de madeira, bancadas amarelas e azulejos florais. Apesar da idade, no entanto, e da aparente falta de limpeza, o que nos surpreendeu foi o quão bem conservada essa casa parecia. Nenhuma dobradiça fora do lugar, nenhuma mancha de ferrugem. Minha esposa inspecionou cada ângulo de cada peça de mobília. Eu amo a estética aqui. É uma casa linda. Ela fez carinho, passando a mão pela geladeira. Você pode agradecer a minha esposa por isso. Ela se recusou a mudar qualquer detalhe dessa casa. E bem, eu também não consegui quando... Sua frase morreu quando o homem olhou pela janela logo acima da pia, em direção à floresta. É um pouco estranho consolar uma pessoa que você não conhece, mas eu tentei. Sinto muito pela sua perda, falei. Ele simplesmente encolheu os ombros. Era para acontecer eventualmente. Só queria que fosse eu, não ela. Com cada cômodo que vimos, minha esposa e eu nos apaixonamos ainda mais pela casa. Ambos os quartos e o quintal carregavam a mesma energia do resto do lugar, uma esperança de dias melhores. No final, no entanto, o homem apresentou as peculiaridades da casa, que, na época, eu ignorei. Como eu saberia que esse presente era um cavalo de Troia? A casa só tem um chuveiro. Ele abriu o banheiro de hóspedes,
revelando simplesmente um vaso sanitário, pia e armário. Eu confundi o medo em sua voz com relutância em admitir uma falha na casa. Mas isso não é necessariamente um problema para nós, não é, Samuel? Minha esposa disse, também não parecendo perturbada. Eu balancei a cabeça. Não acho que isso seja um problema. A gente se vira, moramos num apartamento pequeno a vida toda, falei. O proprietário me olhou solenemente. Espero que sim. Vamos continuar. Ele se moveu rigidamente em direção ao banheiro principal, nos levando pelo corredor. Depois, abriu a porta e fez um sinal para que olhássemos para dentro. Vermelho. Cada parede e piso era de uma tonalidade vermelho profundo. No entanto, os armários da pia, o vaso sanitário e o chuveiro com banheira eram verdes. Eu estava curtindo o visual retrô até aquele momento, mas algo sobre esse banheiro não parecia bom. Linda e eu olhamos para a bagunça vibrante do banheiro antes de trocar um olhar. Nossas sobrancelhas comunicavam o que estávamos pensando. Aquilo precisaria de reforma. Viramos para encarar o proprietário, que não fez nenhuma tentativa de entrar no banheiro. Ele tinha um olhar atento no chuveiro o tempo todo, mas ficou do lado de fora da porta. Então, quantas propostas você recebeu? Eu perguntei, tirando o homem do transe. Nenhuma ainda. Ele coçou o bigode branco e as rugas em sua testa se multiplicaram com a franzida da testa em pensamento. Na hora certa, Ruth falou. Você não está falando sério, né? Mãe, por favor. Linda estendeu a mão para silenciar Ruth. Eu não pude deixar de sorrir. Naquela tarde, sentamos à mesa de jantar e elaboramos nossa oferta. O homem pareceu mais do que satisfeito com o que estava recebendo, o que funcionou para mim, pois eu estava disposto a oferecer bem mais dinheiro, já que ele planejava vender o lugar totalmente mobiliado. Eles não vão me deixar levar tudo isso para uma casa de repouso, pode ficar com vocês, foi sua explicação. O resto do processo foi rápido. Com todas as inspeções aprovadas com louvor, tivemos todos os papéis assinados e selados no final da semana, prontos para nos mudarmos naquele fim de semana. Nossa empolgação foi contagiante na saída do nosso complexo de apartamentos, apesar de saber que estávamos indo para a casa de Ruth para pegar as chaves. No verdadeiro estilo de sogra chata, ela nos entregou as chaves e não decidiu por um parabéns ou um aproveitem sua nova casa. Em vez disso, optou por nos dar mais uma opinião. Acho que vocês poderiam ter comprado uma casa melhor. Claro, Ruth. Eu balancei a cabeça, pegando as chaves dela. Linda vai te mandar uma mensagem quando chegarmos lá. Saímos da garagem dela, sorrindo e acenando enquanto sua carranca desaparecia de vista. Próxima parada, finalmente. Lar, doce lar. Já estava quase anoitecendo quando chegamos em nossa nova casa isolada. Os últimos raios de sol se estendendo freneticamente acima da floresta, enquanto afundavam abaixo da linha das árvores. Ficamos na soleira da porta da frente e a destrancamos pela primeira vez. Começamos a levar as caixas de mudança para dentro, enchendo o armário com coisas para organizar no dia seguinte. Passamos pela cozinha. Vi um pedaço de papel fora do lugar, colado na bancada. Peguei o bilhete e li, sem saber o quanto minha vida mudaria a partir daquele momento. Estava escrito: leia as regras para o zumbido. Olá, Samuel e Linda. Vocês parecem boas pessoas, mas eu não podia esperar mais, então tive que oferecer a quem apareceu primeiro. Sinto muito, espero que me perdoem, não foi nada pessoal, mas há algo de errado com essa casa. Algo vive aqui. Mary, minha esposa, chamava de o zumbido, por causa do barulho que faz. Veio com a casa há muitos anos e está por aí há muito, muito tempo. Vou dar a vocês as mesmas regras
que me foram dadas, na esperança de que isso os mantenha seguros. Sob nenhuma circunstância, vocês devem quebrar essas regras. Eu vi o que acontece. Mary cometeu um pequeno deslize, um erro na velhice. E agora, sou só eu. Estou ficando velho, cansado, não aguentava mais. Talvez vocês sejam os que vão encontrar uma maneira de parar essa coisa. Regra número 1. A partir de 10 segundos depois que o chuveiro for ligado, até 10 segundos depois que for desligado, não abram os olhos. É preciso manter os olhos fechados. Vocês saberão quando estiverem sendo observados. Regra número 2. Ao tomar banho, apenas uma pessoa deve estar no banheiro. Mais pessoas significam mais chances de alguém quebrar as regras. Regra número 3. Ao tomar banho, mantenham a porta do banheiro trancada, para que ninguém entre acidentalmente e veja. Regra número 4. Ignorem o que ele diz a vocês. Ele só vai ficar cada vez melhor toda vez que tentar levá-los ao limite para abrirem os olhos. Não façam isso. Eu reli o bilhete 2 vezes. Que piada estranha e doentia. Nunca achei que o velho fosse desse tipo, pensei. Ouvi Linda chegar atrás de mim com um saco de compras. O que é isso? Ele deixou uma mensagem de boas-vindas? A curiosidade era clara em sua voz. Sim, muito fofo. Olha isso. Entreguei o bilhete para ela e observei seu rosto mudar para uma infinidade de expressões. O quê? Ela me devolveu o bilhete. Eu encolhi os ombros. Velho estranho, né? Sinto pena dele. Guardei o bilhete no meu bolso e continuamos a desempacotar as coisas. Não olhamos muito mais tempo para o bilhete estranho. Foi só quando Linda foi para a cama e eu tomar banho que pensei nisso de novo. De pé, nos azulejos, olhando para o chuveiro. Hesitei, só para ficar imediatamente envergonhado pela minha hesitação. Coitado do velho, estava só confuso. Tentei me tranquilizar. Minhas mãos mexeram no registro do chuveiro, ligando a água. Não pude deixar de contar. 1, 2, 3. A água esquentou o suficiente para entrar debaixo. 4, 5, 6. Olhei ao redor. Tudo normal. Nada vai acontecer, pensei comigo mesmo. 7, 8. Eu admito. Fechei meus olhos. Eu só senti que tinha que fazer isso. 9, 10. Algo mudou na luz da minha pálpebra fechada. E então, eu ouvi. Imediatamente entendi por que eles chamavam de O Zumbido. Deixe-me fazer o meu melhor para descrever o que ouvi. Ou melhor, vou te fazer sentir e ouvir o mesmo. Se prepare. Primeiro, feche seus olhos. Enquanto seus olhos estão fechados, aperte os músculos das pálpebras com força, junto com os ouvidos, mas sem as mãos. Só fechando os olhos com força mesmo, mexendo todos os seus músculos faciais. Fez? Você deve escutar um zumbido vibrante e pulsante em sua cabeça, como um trovão distante aninhado em seu cérebro. É assim que o zumbido soa. Fiquei tão assustado com o barulho que quase abri meus olhos. Não sei como não fiz isso. Não tinha ideia do que fazer. Eu podia sentir algo parado bem do lado de fora do chuveiro. Era grande. Podia dizer que muita luz estava sendo bloqueada da minha frente. Senti como se tivesse algo arfando. Uma rajada fria rompendo o calor do chuveiro em um movimento respiratório rítmico. Corri para desligar o chuveiro e contei de novo. Contei de 1 a 10 e o zumbido parou. A respiração também parou e a forma bloqueando a luz em meus olhos fechados não estava mais lá. Esperei mais 10 segundos para ficar seguro antes de abrir meus olhos. Nada. Sem pegadas, sem sinal de que a porta alguma vez foi destrancada.
O banheiro parecia exatamente como era quando entrei. Corri até minha esposa dormindo, nem me preocupando em pegar uma toalha, e a acordei. Linda, levanta! A gente tem que ir. Eu sussurrei, sacudindo-a. Ela se levantou, resmungando, limpando o sono dos olhos. O quê? Sam, o que você... Ela olhou para o meu estado desengrenhado. O que está acontecendo? Aquele bilhete assustador sobre o chuveiro. Sim, é real. Precisamos ir. Joguei uma camisa desajeitadamente para trás, enquanto pulava em um par de jeans. Muito engraçado, Sam. Posso voltar a dormir? Ela bocejou, encostando a cabeça de volta no travesseiro. A sacudi de novo na cama. Tô te dizendo, linda, é real. Vamos, eu vou provar. Ela me seguiu até a porta do banheiro, resmungando o tempo todo. Ok, entra lá, liga o chuveiro e fecha os olhos. Não abra, eu disse. Depois que eu fizer isso, posso dormir? Ela se espreguiçou. Você não vai querer dormir. Lembre-se, mantenha os olhos fechados. 10 segundos depois que o chuveiro estiver ligado, até 10 segundos depois que estiver desligado. Fechei a porta imediatamente quando ela entrou no banheiro. Ouvi a água ligar. Quase 10 segundos de água correndo. Ouvi um dos bocejos de Linda se transformar em um chiado de surpresa. Quase imediatamente a água desligou. Cerca de 15 segundos depois, houve uma correria de passos antes que ela abrisse a porta, pálida como um fantasma. O que foi isso? Ela estava bem acordada agora. Acho que acabamos de conhecer o zumbido, falei. Ok, então o que fazemos? Nós vamos embora. E pra onde? Ficar em um hotel? E se isso nos seguir? Isso pode nos seguir? Eu não sei. Sentamos na sala de estar, pulando a cada mínimo barulho pelo resto da noite. Mas nada veio nos pegar. Nenhuma criatura cambaleou vindo do banheiro, nenhum psicopata mascarado surgiu do armário. O único barulho era o canto gradual dos pássaros da floresta lá fora, quando o amanhecer espreitava pelas janelas. Nossa primeira atitude ao amanhecer foi entrar em contato com o proprietário anterior, mas foi como se ele tivesse sumido. Tentamos todas as casas de repouso, casas de assistência e hospitais em um raio amplo, mas nenhum tinha um paciente que correspondesse ao nome dele. Em seguida, entramos em contato com Ruth. Ruth, precisamos colocar a casa de volta à venda. Tem muita coisa errada com ela, cupins, buracos no telhado, o aquecedor da água está prestes a explodir. Joguei todas as mentiras que pude. Eu podia ouvir seu sorriso se esticando do outro lado do telefone. Mas Samuel, as inspeções foram bem. Se você não gosta da aparência da casa, tudo bem admitir. Afinal, eu tentei avisá-lo, não é? Mas ninguém me ouve. Ela disse. Eu queria bater minha cabeça na parede. Não é isso, Ruth. Só tem muita coisa que não gostamos nessa casa. Você não pode nos ajudar? Falei. Houve uma pausa. Samuel, talvez você só precise dar um tempo. Se ainda se sentir assim depois de alguns meses, aí vemos. Eu desliguei na cara dela. Não tínhamos dinheiro para ficar em um hotel a longo prazo, então fomos forçados a viver com isso. Por um mês, nos revezamos tomando banho, e toda vez ouvíamos o zumbido em nossas cabeças, misturando-se com a água escorrendo por nossas espinhas. Podíamos sentir a presença, o hálito, como um ovo cozido deixado ao sol por 3 dias, guarnecendo um copo de leite coalhado e suco de sardinha. Seguimos todas as regras, mantivemos os olhos fechados, tomamos banho sozinhos e mantivemos a porta trancada. Ainda não entendemos totalmente a regra 4. Mas isso mudou. Eu tinha acabado de voltar de uma caminhada para casa, pegando Linda no caminho para comprar mantimentos. Ela me beijou na bochecha e a observei sair da garagem, indo em direção à estrada. Fui para o banheiro. Meu novo ritual de banho começou como de costume. Água ligada, olhos fechados, entrei.
Eu tinha melhorado em procurar sabonete e shampoo com os olhos fechados, embora ainda fosse difícil ignorar totalmente o zumbido. Fora do banheiro, ouvi a voz de Linda. Droga, Sam! Preciso da sua ajuda, estou sangrando. Em pânico com o quão ela podia ter se machucado, fiquei prestes a abrir meus olhos para desligar o chuveiro e pegar rapidamente minhas roupas. Quando parei, eu acabei de ver Linda saindo de casa. Sam, por favor, está bem ruim. Eu preciso de uma toalha ou algo assim. Ela continuou a falar, assim como minha esposa faria se estivesse com medo. Lentamente, retomei meu banho e a voz assustada do lado de fora se dissolveu no barulho do zumbido, de volta na minha cabeça. Graças a Deus, eu percebi rápido que não era Linda. Tivemos que ser mais cuidadosos a partir daquele dia. Batidas na janela, vozes em casa e sons de chamadas perdidas foram ocasionalmente salpicadas em nossas sessões de banho. O zumbido estava fazendo o que podia para nos fazer abrir os olhos, dar uma espiada. Por mais horrível que pareça, tornou-se o novo normal. Linda e eu nos tornamos bons em bloquear quaisquer distrações, focando em nossos pensamentos de banho mais do que qualquer outra coisa. Tentamos não pensar em como poderia piorar ou por quanto tempo teríamos que lidar com isso. Em vez disso, nosso foco era em tentar ver se mais alguém havia lidado com uma situação como essa. Estávamos no meio de procurar exorcistas em nossa área quando minha esposa recebeu uma ligação frenética de sua mãe. Aparentemente, Ruth se envolveu em uma discussão em um restaurante local. Ela decidiu falar alguns palavrões para uma jovem garçonete. E o que é pior, é que essa interação foi gravada por vários clientes do lugar. Linda, não me sinto mais segura na minha própria casa, tá todo mundo contra mim, ela disse. Seu desespero rasgou o alto-falante do telefone. Mãe, sinto muito em ouvir isso, mas não sei o que você quer que a gente faça, Linda disse. Bem, eu só preciso fugir por um tempo, deixar tudo isso passar. Você tem um quarto de hóspede sobrando aí, certo? Ruth perguntou. Meu sorriso foi obliterado. Eu balancei a cabeça, murmurando. Não. Mãe, isso é pedir muito, Linda disse. Eu sei que é, querida, mas escute. Você ainda quer vender essa casa, não é? Deixe-me ficar com você por um tempo e eu prometo que vou colocá-la de volta ao mercado para que você e Sam possam sair daí. Linda e eu nos encaramos com a proposta. Eu podia dizer que estávamos na mesma sintonia. Ok, se deixarmos Ruth ficar conosco por 1 ou 2 semanas, talvez ela possa até ver com o que estamos lidando. Poderia nos ajudar a sair daqui. Falei para Linda. Tudo bem, mãe. Tudo bem, venha. Vamos preparar o quarto de hóspedes para você, Linda disse. No tempo que Ruth levou para chegar, nos perguntamos várias vezes sobre como tentaríamos explicar o que estava acontecendo na casa. Foi quando ouvimos a batida na nossa porta. Abri a porta. Oi, Ruth, entre. Ela me empurrou para o lado, com as mãos cheias de 2 malas, cheias até a borda. Eu ainda não comi. Vocês já jantaram? Preparem alguma comida para mim. Ela ordenou, deixando cair suas malas com um baque. Ruth, antes de tudo isso, podemos... Tentei falar. Linda, arrume essas malas para mim. Foi um dia tão difícil, eu só quero comer, tomar banho e descansar. Ruth disse. Nossos olhos se arregalaram com a palavra banho. Mãe, sobre isso, pode sentar um segundo? Precisamos conversar com você sobre... Sim, querida, teremos tempo de sobra para conversar depois que eu comer e me refrescar. Minha esposa se levantou de seu assento e apontou para a cadeira ao lado dela. Mãe, precisamos conversar agora, ou vou jogar suas malas na floresta. Agora sente, Linda disse. Eu nunca a ouvi falar com a mãe assim, mas tempos desesperados exigem medidas desesperadas.
Houve um momento em que Ruth pareceu atordoada, antes de retomar sua atitude normal e miserável. Tudo bem, querida. Você não precisa falar com sua mãe assim. Eu não sou uma criança. Somos todos adultos aqui. Ela se sentou delicadamente. Linda assumiu a liderança. Mãe, essa casa pode ser assombrada ou amaldiçoada. Não temos certeza. Não importa. O ponto é que há algo ruim com a gente aqui. Estamos seguindo algumas regras dadas a nós pelo proprietário anterior. E é a única coisa que nos mantém vivos. Linda disse, tirando o bilhete do bolso e entregando para Ruth, que estava anormalmente silenciosa. Seus olhos percorreram o pequeno papel, linha por linha. Finalmente, ela falou: Você me considera tipo uma idiota? Ruth rosnou, jogando o papel para Linda. Você tem que inventar algum monstro estúpido para dizer que não me quer aqui? Ruth, chega! Falei alto. Ela virou sua atenção para mim. Cale a boca! Provavelmente foi sua ideia, não foi? Você, inútil, desperdício de espaço. O pior dia da minha vida foi o dia em que você casou com Linda. Ruth disse, se levantando, com os punhos cerrados e o rosto vermelho. Mãe, chega! Estamos dizendo a verdade. Nós dois levantamos, observando-a se mover pelo corredor. Ah, é? Vou provar pra vocês então. Quando nada acontecer comigo naquele banheiro, vou voltar pra minha casa, pra que vocês não tenham que lidar comigo nunca mais. A raiva ecoou ao lado de seus passos quando ela abriu a porta do banheiro. Mãe, não, espere! Linda gritou. Eu a agarrei antes que ela pudesse persegui-la. Linda, não podemos entrar lá. A segurei no lugar, virando-a para longe do banheiro. Meu estômago se revirou quando ouvi o chuveiro ligar. Feche os olhos, Linda, rápido. Tentei consolá-la, pois ambos sabíamos o que estava por vir. 2, 3. A voz estrondosa de Ruth ecoou do pequeno banheiro. Onde tá o zumbido, hã? Eu não ouço. Ele é tímido. 4, 5. Eu só segurei Linda em meus braços enquanto ela soluçava, já lamentando a perda de sua mãe. 6, 7. Olhei pelo corredor, em direção ao banheiro. Uma pequena parte de mim pensou que mesmo alguém como ela não merecia o que estava prestes a acontecer. 8, 9. Me virei e fechei meus olhos. 10. Os devaneios cheios de raiva de Ruth gritando com a gente se transformaram instantaneamente em gritos desesperados. Nunca ouvi um humano fazer esses barulhos antes. Gritos de terror mortal tão altos que eu podia ouvir suas cordas vocais se rasgando, sufocados pelo gorgolejo do que eu presumia ser sangue. Sons molhados de rasgos ecoaram pelo corredor, pontuados pelo baque pesado de algo pesado atingindo o chão. Linda e eu nos consolamos nos braços um do outro por algum tempo, antes de começar a rastejar de mãos e joelhos em direção ao banheiro, ainda de olhos fechados. Eu precisava desligar o chuveiro. Pude sentir a transição do carpete para o azulejo frio, e ao me mover para frente, um líquido quente cobriu minhas mãos. Segui o barulho da água corrente, ignorando o zumbido reverberante na minha cabeça. Minhas mãos esbarraram em algo no chão e recuei imediatamente, sabendo exatamente com quem eu tinha acabado de esbarrar. Me levantei desajeitadamente e apalpei as paredes às cegas, encontrando o registro do chuveiro e o desligando com um gemido. Esperei naquele banheiro até que o zumbido tivesse ido embora. Não vou descrever para vocês o que sobrou da minha sogra. Então, é aí que estamos agora. Com tudo o que acabou de acontecer, Linda e eu decidimos colocar nosso único plano restante em ação. E é por isso que estou contando essa história. Não estávamos procurando padres antes da chegada de Ruth.
estávamos planejando a postagem desse vídeo. Seja quem for, você provavelmente é uma boa pessoa, mas Linda e eu não aguentamos mais isso. Então tive que vir falar com quem visse esse vídeo primeiro. Sinto muito. Você que clicou nesse vídeo logo que viu a notificação. Não é nada pessoal. E, assim, eu escondi uma regra de você. Nossa suposição é que talvez o que quer que seja isso pode não estar ligado à casa. Acho que a única razão pela qual ficou aqui é porque o casal de velhos antes de nós nunca quebrou a regra 5. Faz sentido. Se eles tivessem quebrado a regra 5 naquela época, a cidade inteira teria ido atrás deles. Os moradores da cidade saberiam quem contou a eles. Mas hoje em dia, na internet, anonimato tem suas vantagens. Então, se minha teoria estiver correta, você pode acabar nos dando algum tempo, ou talvez até fazer com que isso nos deixe em paz. Para desencargo da consciência, no entanto, quero falar a vocês as regras mais uma vez. Todas elas, para que você não esqueça e não descumpra. Regra 1. A partir de 10 segundos depois que o chuveiro for ligado até 10 segundos depois que for desligado, não abra os olhos. Você saberá quando estiver sendo observado. Regra 2. Ao tomar banho, apenas uma pessoa deve estar no banheiro. Mais pessoas significam mais chances de alguém quebrar as regras. Regra 3. Ao tomar banho, mantenha a porta do banheiro trancada, para que ninguém entre acidentalmente e veja. Regra 4. Ignore o que ele diz a você. Ele só vai ficar melhor a cada vez que tentar levá-lo ao limite para abrir os olhos. Não faça isso. E agora, a regra 5. Não conte a ninguém sobre isso. O segredo precisa ficar com você, na sua casa. Não deixe sair. Até a próxima. Obrigado.